Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto! Faz as Contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. A sua dúvida, eu tenho certeza que também é a dúvida de muita gente, não é, Bruna? Com certeza. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando mais um Papo Mix, Faz as Contas. Eu tô aqui com ela, nossa educadora financeira, Bruna Aleman. Tudo bem, Babi? Tava com saudade já. Tudo certo. Ai, uma semana passou tão rápido, né? Passou sim, mas as dúvidas das pessoas não. As dúvidas não, né? Elas só crescem, na verdade. Só crescem. E o que é bacana também, né? Na verdade, exige também uma concentração na hora que você tá entendendo a resposta ou estudando sobre investimentos, né? Porque eu sinto muitas pessoas que elas estão ali enxergando, elas querem aquela resposta, mas ao mesmo tempo elas ficam muito travadas ali. Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Então você tem que absorver de uma forma mais inteligente todo o conteúdo que está sendo gerado e toda a informação que é passada. Até mesmo já porque... é a dica que eu deixo hoje. Perfeito, até mesmo porque as pessoas estão acostumadas com um modo de lidar com o dinheiro, aí chega a outra falando, não é bem assim, né? Vou te mostrar um outro. Cria ali, né, uma estagnação do tipo, será que eu tenho que mudar o meu modo de pensar? Mas eu já tô acostumado, será que eu vou perder dinheiro? Então é todo um processo, né? Não, e tem uma outra coisa, né? Falo muito, vocês já me escutaram bastante, inclusive no Mix Tudo. Se você não quer criar a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, quem sou eu, né, gente? Quem sou eu pra cuidar do seu dinheiro? E hoje a gente tá aqui, né? Vamos dedicar o podcast a tirar dúvidas de seguidores, de ouvintes. E nós temos aqui a presença de uma seguidora e de uma ouvinte e de uma apresentadora. Oi, gente! Será que o Brasil vai me conhecer ou vai conhecer a minha voz? Será que vocês reconheceram a voz de Gisele Souza? Bom, maravilhosa. Babi, obrigada pelo convite. Imagina. Bru, hoje eu sou a convidada, então eu posso fazer o que eu quiser. Ai, pode. Bom, pra quem não sabe, a Bru tá com a gente no Mix Tudo de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Hoje eu tô participando do podcast Faz as Contas com essas lindas. E é sobre dúvidas, né? Exato. Tá preparada? Qual sua dúvida? Na verdade, a gente é ensinado de uma forma, né? A gente tem alguns padrões da nossa família que a gente acaba seguindo. Por exemplo, eu cresci ouvindo que se a gente não financiar, se a gente não colocar isso na nossa vida, a gente nunca vai ter nada. A Gisele foi lá, com 22 anos, um salário baixo e comprou um carro. Que era, tipo, muito mais que os, 30%, né? Que eu deveria destinar. Eu acho que até menos que isso, né, Bru? Ralei muito pra pagar esse carro. Eu acho que eu aguentei muito chefe, fanfarrão. Você sabe que quando você tem uma parcela de 60 meses... Você não pode dar tchau pra qualquer trabalho. Exato. E aí eu percebi que me senti presa, porque eu tinha essa parcela e eu precisava não aguentar e não sair desse trabalho. Foi uma experiência muito dura pra mim. E aí virou uma chavinha, sabe, Bru? Sabe, Babi? Eu pensei, cara, eu prefiro juntar dinheiro, segurar e comprar à vista do que parcelar, fazer parcelas de anos e me submeter a uma vida que às vezes eu não vou estar feliz. E aí eu quero te perguntar agora, Bruna Aleman, seja muito sincera comigo. Qual é o melhor caminho? Isso que falam, se você não financiar, você nunca vai ter nada, isso realmente funciona ou não? Vale a pena também ter paciência, juntar dinheiro, que um dia a gente chega lá? Paciência e juntar dinheiro. Na verdade, não é uma regra, né? Eu nem posso falar muito isso. Mas depende muito pro bem, Giza. Então, por exemplo, carro que tem um juros muito alto, você pagou muito mais do que o carro propriamente valia ou quando você ia vender. Acaba não compensando. Agora, quando a gente fala de um financiamento de um imóvel, por exemplo, que vai levar 30 anos, aí você tem que se organizar. Porém, você pode fazer, tem que se organizar e tudo mais, mas é mais factível fazer o financiamento, né? Porém, em nenhum dos outros casos te tira a responsabilidade de você ter uma boa reserva. Isso. Por isso, meu Brasil, eu tô aqui pra dizer que eu venci na vida. Exato. Tô trabalhando pra uma reserva aí, tá indo, Bru. Eu acredito que daqui a uns anos eu consigo comprar meu apartamento. Nossa, o carro eu consegui bater a meta. Gente, eu juro. Quando eu terminei o financiamento, o que eu fiz, Bruna? Continuei depositando a parceira pra mim mesma. E aí depois eu consegui comprar meu carro à vista. Levou 4 anos. Você viu que pra você foi a disciplina, né?
Não, foi aquilo lá mesmo, sabe? Dor, sabe? Os humilhados serão exaltados. É pelo amor ou pela dor, né? Eu fui na dor, Brasil. E é muito interessante isso, porque a gente começou comentando, né, Bru, que às vezes a gente tem um pensamento, traz um pensamento desde que a gente era criança até a vida adulta, de como lidar com as finanças, e a Gi trouxe isso, que ela escutou, né, que ela deveria financiar, caso contrário ela não teria nada. E aí ela fez isso porque era o único meio que ela entendia de como conseguir o carro, e na verdade não é bem assim. Foi ótimo, né? A gente não pode negar. Foi o meu primeiro bem, meu primeiro carro. Eu tive ótimas experiências, porém eu me senti muito presa naquela situação de tipo, cara, enquanto eu não pagar essa parcela, eu tenho que ficar nesse emprego, eu tenho que fazer isso. O medo da dívida, o medo da inadimplência. Você pensa que a Giza ainda levou para aquele lado que, mesmo presa e mesmo na dor, ela se propôs a continuar aquilo a qualquer jeito. Mas muita gente não. Tô com Você não tem nem o emocional para aguentar isso e para levar essas parcelas até o final. E vou dizer mais, para pagar essa parcela, muitas vezes tinha que fazer um jogo ali, tipo, uma conta eu deixava para outro mês e pagava do carro. Depois atrasava do carro e pagava outra. Não é fácil. Resumindo, então eu venci e agora eu tô fazendo direito? Juntar o dinheiro, né? E depois eu vejo que eu quero comprar. Eu tenho certeza que quando, dependendo do dinheiro que você tiver guardado ali, que você já tá quase chegando ali, que eu sei. Rica com Y. Gente, mas assim, daqui uns dias, tô brincando, mas daqui uns anos... Você não vai nem querer comprar. Então, é uma coisa que eu aprendi, né? Eu juntando esse dinheiro, eu acho que eu fico mais dona de mim. Então, lá na frente, se eu quiser comprar um apartamento, eu tenho dinheiro. Se eu quiser investir, eu tenho. Se eu quiser viajar, eu tenho. Se eu quiser viver a minha vida loucamente, a laguipa, brincadeira, eu tenho. Bom, mas é isso. Eu acho que então faz sentido. Eu acho que muitas pessoas têm que desconstruir essa ideia de que se não financiar, não tem. Não. Financia pra você é o banco. Deposita o dinheiro na sua conta, né? Exato. Sem juros. Exatamente. Sem juros. Mas você tem que ter um dinheiro guardado, porque seja pra você precisar sair, né? O seu estado emocional, você quer sair daquele emprego, você vai demorar um determinado tempo pra entrar, a sua reserva, não só a reserva de emergência, mas uma reserva a mais do que isso, vai ajudar a quitar essa dívida. Então você sempre tem que pensar, pelo menos um determinado valor daquela dívida você tem que ter guardado. Isso, na verdade, é o essencial. E foi o que você falou, não tem certo ou errado. Eu, por exemplo, nunca tive o sonho da casa própria. Preferia morar de aluguel o resto da minha vida. Meu marido, sim. Então, acabamos comprando? Sim. Dentro de ali, fomos várias coisas, enfim, vamos organizar. Ele queria valores mais altos. Eu falei, não, então a gente vai ter que comprar assim, X, Y, Z. Entramos num comum acordo. Mas era o meu sonho? Não era. Sabe o que é isso? Quem casa, quer casa. Tô solteira, brincadeira. Namoro. Então não vou casar, entendeu? Porque eu não quero casa. Exato. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada, viu, Giza? Tamo juntão. Sempre bem-vinda, né? Alguém com essa experiência. Com certeza. E ainda falando de investimento, tem a dúvida aqui de uma ouvinte, né, que mandou. Ela se chama Camila e ela fala assim, ó: eu e meu esposo financiamos um apartamento na planta. No caso, essa dívida é alta e a longo prazo também, né? Mas infelizmente estamos perdendo o controle da situação, pois a taxa do INCC sempre varia e todo mês aumenta o valor da entrada, que no caso parcelamos. Então ela também parcelou a entrada. Exato. Como posso fazer para tentar quitar essa entrada o mais rápido possível? Você acha que compensa pegar um empréstimo com juros menor e quitar toda essa entrada que parcelamos? Precisa fazer matemática. Eu não sei qual que está sendo o valor da taxa de juros do empréstimo que ela conseguiu. Lógico, ela sempre tem que pagar o menor juros. Então, se for para abater esses juros que está em aberto, porque ele está vinculado ao INCC que está crescendo muito, sim, você sempre vai buscar o menor juros. Pegar um empréstimo para pagar, quitar aquela parcela que fica em aberto ou crescendo demais, é a melhor coisa. Você sempre procura o menor juros. Então, vale a pena pegar dinheiro emprestado para quitar um financiamento nesse caso? Na verdade, assim, é muito caso específico. Eu tô falando do caso dela, né? A gente não pode utilizar essa frase que você acabou de falar como um padrão, porque é matemática. No caso dela, ela já está me falando que o empréstimo, a taxa de juros é bem menor do que a que ela tá pagando, enfim, hoje, ou que ela tem a pagar. Então, nesse caso, sim, é interessante.
Mas é a matemática de cada um, né? Porque às vezes a pessoa, o meu também, mas dela tem uma parcela aqui, ela tem um outro negócio ali. Não, eu tô falando só desse caso dela. Agora, é uma coisa muito interessante, na verdade, isso daí é uma pergunta muito recorrente. E as pessoas estão começando a ficar desesperadas por esses financiamentos vinculados ao INCC. Eles são financiamentos com taxa em aberto. Quando as pessoas buscaram, infelizmente, essas construtoras, elas venderam de uma forma marqueteira, se eu assim posso dizer, porque as taxas estavam muito baixas. Só esqueceram de educar o consumidor que, se ela aumentasse, a dívida dela pode triplicar, quadruplicar. Perfeitamente. Então, hoje em dia, o que eu oriento? Isso não é a minha base, mas são coisas que eu já enxerguei. Que você procure um advogado e que você tenta entrar num acordo na justiça, se você não conseguir direto com a construtora. Porque quando ele começa a ficar muito alto, começa a se tornar um juros totalmente abusivo e impagável. É como se a gente estivesse vivendo nos anos de inflação lá atrás. Você quita 10 mil, sua dívida, ao invés de 20, virou 30. Mesmo você tendo quitado 10, entendeu? Então, eu sei que tem uma palavra que chama jurisprudência, que são casos muito parecidos que já foram julgados e que eles conseguiram reaver essa taxa de juros, né? Então, tenta dar uma olhada com o seu advogado. Eu acho que é a melhor orientação que eu posso dar para todo mundo que esteja passando isso, porque é uma pergunta muito recorrente. Perfeito, Bru. Então vamos aqui para a dúvida do Valmir. Ele diz assim: Bruna, tenho dúvidas no Tesouro Direto. Desde 2019, né, eu invisto lá e fico de olho nas taxas de juros. Eu tenho visto, né, que o dinheiro que eu investi naquela época, se eu investisse hoje os mesmos valores, renderia muito mais. Então ele quer saber qual que é a grande jogada aí, se ele deve fazer resgate e reinvestir os valores. Então, na verdade, eu entendendo aqui o que ele quis dizer, depende muito, porque se tiver atrelado a um pós-fixado, vai render, vai render, conforme a taxa de juros sobe, vai subindo também o rendimento dele. Porém, pelo que eu entendi, provavelmente foi um pré-fixado, né? Por isso que ele tá falando que hoje tá rendendo mais. Então, provavelmente ele pegou em 2019, a gente tava com uma taxa Selic baixa, depois acabou caindo mais ainda, né? A gente tava caindo. E agora a perspectiva do pré-fixado tá um pouco maior porque a Selic tá aumentando. Neste caso, precisa ver se tem data de vencimento ou não, enfim, como que ele pegou isso, né? Eu não sei se é liquidez diária ou não. É isso que eu falo. Toda vez que vocês forem fazer uma pergunta, então, ele até se confundiu, desculpa, é Valmir, né? Uhum. Mas assim, até na hora de explicar. Então, você também está confuso com o que você deve fazer, porque provavelmente você não entendeu direito como o produto funciona. Isso não é uma crítica, é uma explicação. Então, assim, vamos entender como o produto funciona. As informações que eu tenho ainda são insuficientes, então eu estou pressupondo isso. Então, você tem que ver qual que é a data de resgate. Você pode tirar aquilo? Por que você vai tirar aquilo? Não é só para sua reserva de emergência? Ou é só para sua aposentadoria? Qual a necessidade? Você não pode fazer novos aportes nesse produto que tá rendendo mais? Essas perguntas que eu faço para ele, independente de qualquer resposta, ele tem que se fazer essas perguntas, né? Cuidado, esse é o maior erro de investidor. Vocês ficam caçando coisas, né? Principalmente no tesouro. Você fica caçando oportunidades, porque eu sei, a gente recebe muito vídeo, muita informação para poder mudar, porque o outro tá ganhando um pouco mais. Todo mundo parece que tá querendo ganhar. Investimento você não ganha sempre, independente do investimento. Então pensa nisso. Mas aquela estratégia tava ganhando menos? Põe um pouquinho na outra estratégia. Mas o seu dinheiro já tá rendendo desde 2019, sei lá, às vezes até antes. Deixa lá. Sabe, ficar mexendo o dinheiro é aí que tá o maior erro e a maior perda. Muito legal essa sua dica, gostei bastante, aprendi muito. E agora a gente vai pra Pamela. Ela até elogiou aqui, ela falou assim: adoro os podcasts, ouço todos no trânsito. E aí ela vai contar aqui que ela saiu do trabalho dela e tirou dinheiro da poupança, para começar a investir. Ela disse que ela deixou um pouco em renda fixa e na primeira aposta de renda variável ela perdeu R$30. Aí ela já ficou assim, né? Aí ela disse que ela agradece aqui e diz que ela não se desesperou porque ela lembrou, né, de você falando que é pra ter calma e paciência. Então, eu peguei esse
esse comentário aqui dela justamente pra gente comentar com o quanto faz sentido o que você acabou de dizer também, tipo, caiu, perdeu, você tá apostando, investindo em renda variável, calma, né? Pode ser que caia, pode ser que... depende muito do produto também, né? Assim, às vezes sai, no caso, por exemplo, que a gente tava de extremas corrupções aqui no Brasil, e daí você vê que aquela empresa tem gente que acredita, mas mesmo em corrupção a empresa tá bem super consolidada economicamente. Eu particularmente não acredito muito se a empresa tem qualquer tipo de problema nesse sentido.